Bem-vindos ao Plenamente, o podcast em que exploramos tópicos para uma vida plena. O episódio de hoje chama-se Viver e Trabalhar com Propósito e eu vou conversar com Fátima Lopes. Nós vamos conversar a partir de uma experiência de vida que conta com muitos anos de carreira em que há um fio condutor. Nós conseguimos sempre ver a Fátima. É apresentadora, embaixadora, criadora de conteúdos, autora, e eu espero que nesta conversa nós possamos ser uma voz que ajuda a navegar o mundo complexo em que nós vivemos hoje. A minha convidada dispensa apresentações para muitas gerações de portugueses. Fátima, é mesmo um prazer estar contigo hoje. E eu estou muito feliz, aliás, desde o primeiro momento que me convidaste fiquei mesmo entusiasmada, porque acho que um podcast feito por ti será sempre um acrescentado de informação que nos põe a pensar, e sempre que nós temos a oportunidade de pensar, temos uma oportunidade de mudar alguma coisa. E como já me aconteceu isso em conversas contigo, portanto eu estou aqui deleitada, satisfeita por estar aqui a conversar contigo. E eu sinto isso, porque quando estava a preparar-me era uma inversão de papéis. Eu vou entrevistar a pessoa que entrevista as pessoas. Como é que isso se faz? E há uma pergunta que a mim me deixa confortável fazer, porque é que eu faço, por exemplo, num primeiro encontro que eu tenho com alguém neste gabinete, que é sempre pedir à pessoa que se apresente da forma que preferir. Isso é muito curioso. Já fizeste isso uma vez comigo. E gostava de o dizer aqui, e a forma como me perguntaste foi logo assim ai meu Deus, e agora como é que eu me apresento? Bom, curiosamente, e acho que isto deve ser muito comum, há uma tendência em apresentar-me primeiro pela parte profissional, mas eu hoje vou contrariar aquilo que seria já o meu ímpeto, que era começar por me definir enquanto profissional. Só que antes da profissional há uma pessoa, então eu prefiro começar por falar da pessoa e de me apresentar. Quem é esta mulher que está aqui? Tenho 55 anos, 2 filhos, um enorme prazer em viver o papel da maternidade, enorme prazer, não é uma coisa que eu faço apenas naquelas que as pessoas leem como as obrigações, mas eu tenho muito prazer e muita alegria em sentir que aquilo que eu faço é importante na construção daquelas duas vidas, ok? E na definição daquelas duas vidas e naquilo que será a coluna vertebral destas duas pessoas e, portanto, esse papel ocupa muito tempo da minha vida porque eu assim quero. Ok? Então eu preferia começar por aqui, por esta mulher mãe, com todo o prazer. Adoro ser mãe, tenho muito prazer nisso. Depois, eu também gostava de me apresentar como uma pessoa que gosta realmente de conhecer pessoas e de lhes dedicar tempo. E repara como nada tem a ver com a forma como eu me apresentei aqui quando tu uma vez no teu gabinete me fizeste esta pergunta. Porque sempre que eu me cruzo com uma pessoa nova, eu cruzo-me com uma vida que muitas vezes sai completamente do campo das vidas que eu já conheci. Então, à medida que tu vais conversando com uma pessoa que entra de repente na tua vida, tu tens ali uma oportunidade de, primeiro, analisares a tua própria vida e acrescentares uma série de informações que tu não tinhas. Por isso, a chegada de um ser humano novo é uma oportunidade fantástica. E porquê é que eu digo que eu sou uma pessoa que gosta de dedicar tempo aos outros? Porque à medida que a idade vai passando, a felicidade que eu sinto sempre que posso fazer qualquer coisa que faz a diferença, nem que seja 0,00001 na vida de alguém, é algo que eu não sei se sei traduzir por palavras. Aquela coisa de eu tenho faro, que é um faro resultante de falar com muitas pessoas ao longo de 30 anos. Então eu rapidamente sintonizo mais ou menos o estado de espírito das pessoas, mesmo que tenha acabado de conhecer as pessoas. E enquanto antes se calhar fazia e não dizia nada, e inibia muito mais, esta pessoa que se está a apresentar aqui foi perdendo esse medo. E se eu sentir que do outro lado há esta disponibilidade, eu sou capaz de dizer assim, vejo que tem um olhar triste, ou está com um olhar triste. Se quiser falar um bocadinho, eu estou aqui para ouvir. E isto eu faço cada vez mais. Portanto, esta é a Fátima, a minha maneira de ser. Depois aquilo que toda a gente conhece, comunicadora, oradora, autora de blog, de podcast, de livros, mas isso é a parte profissional. Que também diz muito sobre a minha pessoa, todas as minhas escolhas dizem muito sobre a minha pessoa,
A minha mudança de rumo aos 52 anos, se calhar também diz muito da minha pessoa, mas acima de tudo, eu sou esta que vos apresentei agora. E tu começas logo a surpreender e eu vou começar por destacar estas 3 coisas que chamaram a atenção. Começar por falar de mim e não necessariamente do que eu faço. Depois começar de um papel que tu queres ter, que é o de ser mãe. E hoje é uma preocupação que eu tenho quando eu falo com adolescentes, quando eu falo com jovens. Há uma ideia de que se eu for mãe eu não vou poder fazer A, B ou C, ou que é um papel menor. E tu falaste, a tua expressão é muito forte, ajudar a construir a espinha dorsal destas pessoas. É um papel incrível, difícil de desempenhar. E depois ainda falas de estar aberto para os outros. Portanto, nós não combinamos o que íamos falar, mas tu já abriste aqui. Porque eu lembrava-me quando estive contigo em consultório e tu me fizeste esta pergunta e eu fui para casa a pensar assim, meu Deus, que aflita eu fiquei com aquela pergunta. Eu que acho que tenho sempre resposta na ponta da língua. Eu não sabia o que lhe dizer. E depois não pensei mais nada. E agora vim no caminho e, confesso, entreguei. Pensei, olha, que a conversa seja o que for o melhor para quem estiver a ouvir. Isso. Pronto, foi o que eu pensei. E agora eu já ia pela via mais simples e fácil, que é definir-me enquanto profissional, mas tu pediste para eu me definir, eu. E eu sou uma pessoa antes de ser uma profissão. E é tão crítico porque isso traz-nos a primeira pergunta que eu tinha muita vontade de fazer é, exatamente, tu és uma figura pública, na minha imaginação quando pensas em ti também pensas naquilo que os outros veem, no desejo que têm da tua presença, de ler os teus livros, de te seguir nas redes. Tu vais ver de uma forma complexa, não é só como nós dizemos, não interessa o que os outros pensam. No teu trabalho há uma parte que importa. A minha curiosidade sobre isso, porque é muito fácil nós começarmos a confundir o valor da pessoa com o valor da figura pública. O que é que tu fizeste ao longo dos anos para te manteres saudável em relação a isto? Olha, primeiro eu fiz um trabalho bastante longo com uma psicóloga. E eu acho que quando as pessoas têm essa possibilidade, porque nem toda a gente tem, mas se tiverem, trabalhem com um profissional da área da saúde mental, porque nos vai dar ferramentas para nós superarmos as nossas dificuldades e as nossas limitações, ultrapassarmos às vezes alguns padrões que temos que são muito limitativos e às vezes formas de olharmos para nós que nos bloqueiam completamente e, portanto, um profissional nessa área ajuda-nos a resolver essas coisas que às vezes são estruturais. E uma vez resolvidas, isso ajuda-nos, porque quando acontece alguma coisa mais difícil, como lá está agora eu, figura pública, um comentário que pode ser um comentário negativo ou mau, ou que tem o objetivo de tentar destruir, Certo. tu tens que ter muita noção de quem é que tu és para que aquilo não te destrua. Portanto, o que é que eu fiz? Eu fiz este acompanhamento com a doutora Ana Ramires. Trabalhámos 7 anos juntas. Na altura eu fazia programas onde eu ouvia coisas muito difíceis diariamente e, portanto, eu precisava que alguém me ajudasse a processar aquilo tudo e não impedisse que eu própria também vivesse as minhas coisas, ok? Fizemos esse trabalho, não só a parte de psicoterapia, mas também coaching. E, portanto, as ferramentas que eu fui buscar foram ferramentas que me ajudaram, por exemplo, a resolver problemas de autoestima. Para as pessoas até poderá parecer estranha, Fátima Lopes, problemas de autoestima, mas ela parece sempre tão confiante, infinitamente mais confiante hoje do que há 10 anos. É bom, e do que há 20 então nem vos digo. Há 30 Uau. não vamos para aí. Quando parece que estamos no pico, no auge da força, da energia, do vigor, da beleza, ou daquilo que são os standards, é interessante, muitas vezes é quando estamos em luta. Mas sabes que, e eu gostava de falar disto, que é, exige-se à figura pública que esteja sempre bem, ok? Que aquilo que ela comunica cá para fora é como se estivesse sempre tudo, como eu costumo dizer, em alta. Mas isto não existe, porque não é real, porque nenhum ser humano está sempre bem e nenhum ser humano está sempre em alta. Quando tu pões este padrão de exigência àquela pessoa só porque ela tem um lado público, e se a pessoa não tem ferramentas para lidar com os momentos mais sombra da sua vida, depois às vezes acontecem coisas dramáticas. Certo. Altamente dramáticas, como sabemos. Então,
o que é que eu acho? Acho que tem que haver mais compaixão uns pelos outros. E eu sei que as pessoas olham para nós muitas vezes como uma referência e, portanto, deixa-me lá ver como é que ela faz, se calhar gostava de, mas o melhor é tentar viver a nossa própria vida. Aquela pessoa pode servir de referência, ou seja, se é uma referência positiva, se é uma pessoa que nos ajuda, nos empodera, nos puxa para cima, bora, vamos ver o que é que ela faz que eu eventualmente possa trazer para a minha vida. Mas o que nós temos que fazer é fazer o caminho da nossa própria vida, para não ficarmos tão vulneráveis. Certo. E eu, enquanto figura pública, dá uns bons anos para cá, e aprendi isto com a doutora Ana Ramires, no fundo, evitar as situações em que me podiam agredir gratuitamente. Imagina, há pessoas que vão para as redes sociais dizer mal só porque sim. Certo. Se perguntares realmente porque é que estão a dizer aquilo de ti se não te conhecem de lado nenhum, elas nem te sabem responder. Mas porquê que está a fazer porquê que faz um comentário tão grosseiro, uma coisa tão má, tão maquiavélica, não é? Muitas vezes. às vezes tão baixa? Porquê? Qual é a razão? Não sabem responder. Então, para evitar essas situações, eu, na maior parte das vezes, não vou ler. E com isto eu poupo-me a coisas que me possam eventualmente levar a questionar: será que eu sou esta pessoa que me estão aqui a dizer? Porque isso se relaciona com o que tu disseste, de saber quem tu és. Sim. Muitas vezes as pessoas sentam-se aqui com o peso de que estou no trabalho e fazem o que querem de mim. Mas tu estás a falar da importância de nós sabermos quem somos, de termos ferramentas e, para mim, isto que tu estás a dizer das redes é limites. Completamente. Que também aprendemos. Hoje uma pessoa dizia-me exatamente isso. As pessoas fazem o que querem de mim, porque às vezes nós achamos que isso é automático e que as pessoas confiantes e assertivas sabem automaticamente como pôr limites, mas elas também tiveram que aprender, não é? Assim, não só tiveram que aprender, como tu continuas a aprender. Porque eu hoje sei o limite para a situação A, mas se tu me apresentares a situação B, provavelmente eu terei que fazer o caminho para descobrir qual é o limite na situação B. Porque os limites não são sempre iguais. Eu posso ter um determinado limite numa relação amorosa, por exemplo, e entender que a minha fronteira acaba ali, e eventualmente na minha vida profissional o meu limite ser outro. O que tu tens é que ser muito clara nos teus limites e seres muito assertiva com os outros a dizer: o meu limite é este. Às vezes as pessoas confundem assertividade com agressividade. Não é ser agressiva, é ser clara. É dizer: para aqui. Para aqui. Daqui para ali, não há. Mas mantens. E tens que manter. Porque é com isto que tu comunicas ao outro e que tu ajudas o outro a orientar o seu comportamento. Porque ele também não sabe, não adivinha, não é? Até onde é que pode ir ou até onde é que tu, no fundo, deixas ir. E agora estamos aqui naqueles momentos críticos. Normalmente, quando eu estou em consulta e eu preciso ou se tomar uma decisão, eu digo à pessoa: e agora a responsabilidade desta vez é minha, não é? Eu é que tenho que decidir para onde é que nós vamos a seguir. Mas há uma curiosidade que foi aquela que motivou este programa e eu acho que eu vou avançar para aí, porque tu já deste muito daquilo que eu tinha planeado perguntar-te, tu estás a trazer isso. Eu escutei-te dizer que ainda tens muito para dar. Há pouco mais de um mês, espero não estar a errar, foi o lançamento do teu 9º livro. Não, 11º. 11º. Não fiz bem o meu trabalho de casa. Não, tu fizeste, certeza, mas eu publico muitos livros, é natural. Ok, aqui está. O amor mora no andar de cima. Foi nesse evento que eu te escutei dizer, deixa-me ser precisa: tenho 55 anos e ainda tenho muito para dar. Esta frase para mim ocupou a minha mente. O que pode parecer, mas o que é que ela acha tão interessante daquela frase? É que o meu tópico de investigação no doutoramento é o avançar da idade ativa, ou seja, nós vamos trabalhar até mais tarde e precisamos de uma intenção para o fazer bem. Precisamos nós, individualmente, precisam as organizações, precisam os Estados dos diferentes países de lidar com isto, porque é um fenómeno que em Portugal é muito expressivo e também na Europa e em todo o mundo ocidental. O que é que te motiva a ti a querer continuar a criar e a contribuir? Eu acho que é a consciência que tenho de que eu própria não conheço ainda todas as minhas capacidades. A minha vida tem sido muito curiosa e nos últimos 3 anos tem sido, para mim, surpreendente. Para mim,
Não digo para os outros, se calhar não teve nada de especial. Mas sou eu que estou a viver a minha própria vida, não é? Portanto, lembramos sempre disto. Então, quando eu deixo os programas daytime e de repente o tempo é outro, e de repente sou eu que tenho a liberdade de organizar os meus dias, os trabalhos que digo que sim, que digo que não, aqueles que vou à procura, de repente muda tudo. E eu apercebo-me que havia coisas em que eu já tinha um nível de sabedoria muito elevado, porque eram competências muito treinadas, e havia áreas onde eu estava a começar aos 52 anos. Ok? Pronto. E quando digo a começar, imagina, palestras. Já tinha dado algumas espalhadas na minha carreira profissional, mas muito espalhadas porque eu não tinha tempo para isso. Quando eu começo a fazer isso de uma forma bastante regular e começo a perceber que vou conseguindo crescer aos bocadinhos no trabalho que fazia, porque eu sou muito rigorosa, eu quando monto uma palestra para uma empresa, eu primeiro faço um bom diagnóstico da empresa, preciso perceber as suas dificuldades, as suas dores, os seus desafios, e depois eu monto a palestra, faço aquilo que me é apresentado. Portanto, é sempre uma coisa super individualizada e muito metódica, organizada. Estás a falar para aquelas pessoas. Para aquelas pessoas, não estou a falar para outras. E de repente, depois, perante o resultado, às vezes até ficava um bocadinho desconcertada, porque ficava surpreendida das pessoas terem sido tão impactadas pelas coisas que eu dizia, porque ao princípio eu não sabia que isso podia acontecer. É estranho, porque eu tive 30 anos a comunicar em televisão. Mas isto era diferente, era assim, como eu estou agora aqui a comunicar. Fez a reação das pessoas antes, não é? Pronto, era diferente, não era melhor, era pior, era diferente. Então, eu, nestes 3 anos, Cassiana, eu fiz tantas coisas diferentes, mas tantas coisas concentradas em 3 anos, monotonia não sei o que é, 2 dias iguais ou 2 semanas iguais, não faço a mínima ideia. Nestes últimos 3 anos, é sempre tudo diferente, que eu de repente senti-me como uma criança que está a descobrir o mundo profissional. Há uma área que esta criança já domina muito bem, está muito à vontade, que é a televisão, ponham-na lá a fazer o que for preciso que ela faz, e depois o resto ela vai experimentando e vai descobrindo o que ela gosta de fazer. Por exemplo, que tu gostas nisso, de no experimentar e descobrir? Perceber se tenho prazer em fazer e perceber se sou capaz. Bem interessante. Sabes que se sou capaz, porque posso não ser. Posso não ser? Ok, e se não for? Se não for, não repetes. Mas percebes que não tem jeito para isso. Que interessante. Porque uma das coisas que eu gostava de saber a tua opinião, e já estamos dentro do tema, tu agora tens um trabalho muito próximo ao mundo do trabalho, não é? Por exemplo, começa com a tua plataforma, o Simpliflow, com uma mensagem, não é? Do nosso Presidente da República, que ganhou vida própria, o Simpliflow, e é um podcast também, não é? Onde já estiveste no podcast e escreves com regularidade para a plataforma. E temos aqui, sim, e com muito gosto de estar a fazer parte de um acervo enorme de conhecimento que está ali. E, portanto, tu viajas o país a fazer entrevistas dentro do mundo do trabalho e já deves ter visto o estigma associado à idade e os preconceitos que nós temos. As estatísticas são brutais e quando, inclusive, eu vou falar, este podcast é sobre esperança, mas eu não posso deixar de fazer uma nota, porque às vezes nós não entendemos o poder das palavras, daquilo que é dito. E uma das pessoas que, por exemplo, é entrevistada no questionário de saúde mental que foi feito em Portugal há uns anos, dizia, com uma pessoa com a ideação suicidária: velho demais para trabalhar, novo demais para a reforma. Alguém na casa dos 50 anos, o que é de uma violência infinita. Mas às vezes há frases que nós dizemos que nós não percebemos o poder. Contratar mais velhos não, que eles são mais resistentes. Já não dá nas empresas. Depois temos o que o próprio povo diz, que o burro velho não aprende línguas, não é? Coisas que nós vamos dizendo, é melhor ter um trabalho do que não ter nada, arriscar, cuidado, uma série de coisas, mas a verdade é que nós vamos aprender do nascimento até à morte, nós estamos desenhados para isso e estamos num momento da história, pelo menos nos países como o nosso, em que nós vamos ter de trabalhar até tarde. E importa fazê-lo com qualidade. O que é que tu pensas sobre isto que eu acabei de partilhar? Olha, eu concordo plenamente com o que acabaste de explicar e é muito curioso, eu tenho tanta consciência do que estás a dizer, que nos 2 romances anteriores a este, eu digo 2 é porque era para ser um
mas depois os meus leitores pediram-me que eu continuasse aquela história. Eu vou fazer aqui não é disclaimer, há de ser outra palavra que se diz, não é? Vou fazer a inconfidência, a revelação que alguém já te pediu também o segundo deste. Alguém não, muitas pessoas estão a ver a continuação deste. Eu já ouvi. Sim, mas o livro Encontrei o Amor Onde Menos Esperava, eu pego no tema da idade exatamente por causa de ter essa consciência. Então a minha personagem principal é uma mulher à beira dos 50 anos que decide mudar tudo na vida dela. Ela não tem companheiro, nem marido, não teve filhos. Eu pego em tudo aquilo que se acha que aos 50 anos já devias ter. Já devias ter conquistado. Colecionaste tudo na mesma pessoa. Absolutamente, absolutamente. Não tem filhos, teve algumas relações que enfim, duraram algum tempo, mas não uma relação. Ou seja, peguei em tudo aquilo que as pessoas dizem, mas nesta idade ainda não. Olha o meu tom de voz, mas nesta idade ainda não. Não, ainda não. Aquela voz que se ouve lá dentro, Sim, não é? Absolutamente acusatória. E, portanto, ela é uma mulher que olha para a vida dela, ela era designer em Lisboa, tem uma vida confortável, ok, ganha bem, reconhecimento, diz eu posso trabalhar a partir de outro sítio qualquer, eu aqui não estou feliz, eu aqui, apesar de ter as minhas pessoas, sinto-me sozinha, eu vou mudar e recomeçar. E ela muda-se para o Alentejo, para uma casa que foi dos avós, que está fechada há muitos anos e que ela reconstrói à medida que se reconstrói ela. E é aí que eu pego neste tema da idade e dela ter esta idade e de fazer estas mudanças todas nesta idade, porque eu sentia que era preciso falar disto e que se eu olhasse para uma mulher aos 50 anos que muda muita coisa, como uma pessoa corajosa e que não desistiu de ser feliz. Ok. E não uma pessoa limitada que está a contar os dias para o seu adeus final e, portanto, o melhor é não fazer nada. A mim marcou-me muito, Cassiana, um retiro que eu fiz com o padre Vasco Pinto Magalhães, que se chama Retiro do Meio da Vida. Uau! E o retiro do Meio da Vida é um retiro feito para pessoas que têm 50 anos ou estão prestes a fazer 50 anos. Poderás ter mais de 50 anos, mas vamos dizer que está pensado para quem está aos 50. E é muito interessante, ele é um pensador, ele é um autor, ele é um homem que escreve e fala de uma forma extraordinária. E durante aqueles 2 dias e meio, tu ouves falar do que é o percurso da vida, do que são os desafios, do que são as aprendizagens, e tu chegas ao final do retiro e tu percebes que estás, e eu fiz o retiro meses antes de fazer 50 anos, poucos meses antes, e tu percebes que estás só no meio da vida. Eu gosto tanto da congruência com que tu falas, porque tu tens, inclusive, um livro sobre fé. Sim, Fátima, o meu caminho, a minha fé. Sim. Porque tu estás a trazer a tua fé agora, não é? Não, foi muito importante eu ouvi-lo. E se as pessoas disserem, mas por causa de ser padre, não. Ele não é só um padre, ele é um padre e ele é efetivamente um estudioso, não é? Ele é um académico. E ele é um homem que consegue fazer-nos perceber que parem lá de pôr rótulos nesta coisa de já tenho 55 ou já tenho 60. A partir dos 50 estamos só no meio da vida. Tu tens aquilo que dizes há pouco em relação à minha frase que te impressionou. Eu ainda tenho muito para viver. Eu ainda tenho muito para concretizar, ainda tenho muito para experimentar. Há coisas que vou falhar, há coisas que não vou gostar, há coisas que eu não vou ter competência. Mas eu ainda tenho essa vontade de as sonhar. E eu acho que isso é sinal de vitalidade. Super. E acho que respondeste. Eu tinha 2 perguntas aqui e a primeira era o que dizer a pessoas mais velhas que ainda sonham. E, portanto, tu acabaste de dar essa resposta muito rapidamente. Eu estou a transpirar com o tempo. Para mim, podes estar à vontade. Precisávamos de 2 horas para esta conversa, na verdade, ou 2 dias, não sei bem. Mas eu gostava muito de agora fazermos uma retrospectiva, porque ao falares deste retiro, eu também estou a ouvir-te falar de intenção. Tu ainda não tinhas 50 anos. A intenção é um traço da consciência humana. Nós dirigimos-nos àquilo para o qual nós temos uma intenção. Se não estiver no nosso campo, vivemos uma vida automática e podemos correr o risco de chegar a um sítio onde não queríamos chegar. Mas há 2 dias tu tinhas 20 anos. Lá no início da tua carreira, de certeza que houve coisas que te ajudaram e que eventualmente tu te sintas confortável a partilhar uma ideia ou um conselho, porque quem é jovem está a viver um mundo extremamente volátil, complexo, a formar-se para uma coisa que se calhar vai chegar ao mercado de trabalho e já não é como nos diziam que está difícil. Já não é só isso, quando tu chegares o que tu estudaste já nem existe. E este discurso é tão forte, o ambiente, a economia,
as guerras, o que as nossas pessoas mais jovens estão o que estão sempre a ouvir é instabilidade e risco. Eu acredito que é preciso vozes que possam assegurar. Eu ontem conversava com uma pessoa que tem um medo e fizemos um exercício de imagética. Basicamente a pessoa fechou os olhos e íamos imaginando os passos, e quando chegamos ao final a conclusão era que tudo aquilo que deixava a pessoa tranquila, tudo o que ela imaginou, era sempre aparecia alguém que lhe dizia vai ficar tudo bem. Então é preciso alguém que nos ajude. E os jovens hoje, por exemplo, precisam da oportunidade de entrar no mercado, mas um dos requisitos muitas vezes é a experiência. Mas se ninguém te deixar entrar, nunca a vais ter. Então, o que é que te encorajou eventualmente lá no início, ou que te ajudou e que seja assim fácil de tu partilhares? Olha, eu acho que o mercado de trabalho hoje está muito, muito diferente de quando eu comecei a trabalhar. Já nem estou a falar quando comecei em televisão, atrás, ou seja, uns aninhos atrás, porque eu não comecei logo com televisão, realmente ele está muito diferente. Há uma coisa que eu acho que é importante. Nós temos que ter a capacidade, e eu acho que a inteligência de nos sabermos proteger. O que é que eu quero dizer com isto? Não te rodeies do tipo de informação que te vai drenar a tua energia, a tua capacidade de fazer e a tua capacidade de superar dificuldades. Se tu concentrares o teu dia a ver as notícias super negativas de tudo o que de pior acontece no mundo, que acontecem muitas coisas, a dar só destaque quando te contam histórias de coisas que correram mal, de pessoas que arriscaram e aquilo não correu bem, ou do patrão que não foi propriamente a pessoa que prometeu e cumpriu. Se tu fizeres nas tuas escolhas só escolhas destas... E a própria bolha das redes, não é? Absolutamente. Devolve sempre o mesmo conteúdo. E é sempre um conteúdo muito tóxico, então é melhor fazeres assim. E encosta-te, olha, não sei se viste, encostei-me. Falta aqui alguém agora. Então agora onde deixa que a vida aconteça? Não. É preciso ter uma... É importante nós termos consciência que a vida é uma coisa demasiado preciosa que nos foi dada. Ela está nas minhas mãos. E eu tenho sempre que sentir que há uma parte do processo que acontece porque eu tenho consciência que ela está nas minhas mãos. Mesmo quando somos jovens. Mesmo quando somos jovens. Exemplos, para ser mais fácil. Por exemplo, a televisão. Vou pegar na televisão. Eu não fui à procura da televisão, nem dentro do meu curso eu escolhi televisão. A televisão é que me encontrou. Alguém é que disse, vai fazer um casting que achamos que ela tem características de apresentadora. Não fui eu que fui à procura. Mas uma vez que esta oportunidade surge, lembro-me perfeitamente, eu tinha 25 anos, Cassiana, de pensar assim, não tenho nada a perder de fazer o casting, também não pedi. Não pedi, portanto vou, deixa ver, se não tiver jeito, a minha vida continua e até estou num trabalho que eu gosto muito, porque estava numa empresa onde gostava muito e era muitíssimo bem paga para a idade que eu tinha, portanto estava tudo certo, mas o que é que me custa? Vou, mas já que vou dar o meu máximo. Esta é que é a questão. Ok. Não faço de qualquer maneira. Nunca faço nada de qualquer maneira. A minha psicóloga dizia-me, a Fátima nem a brincar brinca, dizia ela, um bocadinho para se meter comigo. Ou seja, tu tens de pensar o que é que tu podes fazer que te permita mostrar o teu valor e que te permita diferenciar dos outros. Ok. Porque eu acredito que quando tu és realmente bom, tu destacas-te. A pessoa que é realmente boa, atenção, nunca a passar por cima dos outros. Por favor, há valores que são incorruptíveis. Não pode. Não se passa por cima dos outros, não se sobe a qualquer custo, não se humilha para chegar lá. Não. Valores. Valores. E esses eu não abro mão de jeito e maneira, como dizem os brasileiros, de forma alguma. Agora, tu tens que ver de que forma é que tu te destacas, como é que tu podes chegar lá e conseguires aquela oportunidade que se calhar toda a gente diz, nem vale a pena tentar. Não mandes já a toalha ao chão. Vê que recursos é que tu tens para fazeres um bocadinho melhor, um bocadinho mais, e vê se com isso tu te consegues demarcar de alguma forma. E vou dar um exemplo muito recente, para quem vê televisão e que tenha acompanhado vai perceber. Eu participei no programa A Máscara, que foi um programa que passou recentemente. É verdade. Ok? Eu não canto, eu não danço. Para se participar, eu fui para A Máscara porque os meus filhos disseram sempre, mãe, se te convidarem tens que ir, mãe, aquilo deve ser incrível. E eu, para lhes fazer o gosto, eu fui.
sem saber muito bem ao que ia, mas pensei, vou-me divertir. E vou ficar o tempo que eu conseguir. Se for uma gala, é uma gala. Se forem duas, é duas. Portanto, fui sempre passo a passo. Eu não entrei a dizer, quero ver se vou ficar na final. Calma. Isso vai-me tirar o foco. E nós precisamos de foco. Então o meu foco era gala a gala. O que é que eu procurei? Fazer a melhor equipa possível com as pessoas que escolhiam as músicas, e porque eu não tinha voz e, portanto, era preciso encontrar registros vocais completamente diferentes dos meus para que não me identificassem. Uma voz muito fininha, muito aguda, que eu faço como se fosse a voz de uma criancinha, e uma voz muito gutural, que não tem nada a ver com a minha. Eu tive que ir à procura disto com a ajuda deles, disponibilizei-me a trabalhar mais para conseguir, estudei muito em casa, treinei muitas coreografias à frente do espelho. Fizeste a sério? Eu trabalhei a sério e eu dei o meu máximo. E eu conto este exemplo porque, reparem, se eu que não canto nem danço consegui tornar-me a vencedora da 4ª edição da Máscara, é sinal de que, mesmo quando os caminhos parecem todos impossíveis, depende muito da tua atitude, do empenho que tu pões, da energia que tu colocas e até onde é que tu estás disponível para trabalhar, para sentires que eu dei o meu máximo. Tantas mensagens, eu vou agarrar algumas, os valores. Esta ideia que parece que perpassa a tua carreira de eu vou tentar e se falhar não há problema, porque o insucesso é uma coisa que nos perturba muitas vezes, não é? O erro, mas ele faz parte da nossa personalidade, da nossa existência. Nós somos pessoas com feitos e características positivas e também negativos, isso também está lá, essas coisas que acontecem e que às vezes nós também somos. Não te percas no que estás a dizer, mas deixa-me só dizer aqui uma coisa, e desculpa, mas é mesmo importante. Para que quem está a ouvir não diga, a Fátima diz isto tudo, mas não teve insucessos. Mentira. Todos os programas que eu já apresentei e que saíram do ar, saíram porque deixaram de ter sucesso. Uau. Ok? Pronto. Assim ficam todos mais confortáveis. Fica toda a gente mais confortável e eu vou ter que voltar atrás e vou ver o tempo e a sofrer. Porque há uma coisa muito importante que ainda vamos ter que falar, chamada amor. Temos mesmo que passar aqui. Tu disseste no início a importância que muitas vezes as pessoas dão às figuras públicas e de serem uma referência. Mas, de facto, durante muito tempo as figuras públicas não eram vulneráveis. E hoje cada vez mais são. E eu acho que isso é uma característica e foi muito frisada na apresentação do livro, tu seres uma pessoa. E escolheste um apresentador, o Ricardo. Sim, Ricardo Pereira, não é? Não, Ricardo Pereira. Ricardo Pereira, peço desculpa, um ator, que vocês trocaram estas palavras, que também é uma pessoa, não é? Pessoas que não perdem as suas características humanas. E, portanto, eu acho muito importante isto que tu acabaste de fazer, porque, de facto, esta relação com o fracasso é uma coisa que perturba. Mas também há uma coisa que chamou muito a minha atenção, foi tu dares ouvintes às outras pessoas. Alguém que te disse, vai ver o casting, ou os teus filhos que disseram, mãe, se te convidarem, vai. E é tão importante, principalmente, não é só na juventude, ao longo da vida, nós estarmos abertos a que alguém esteja connosco e fale a nossa vida, seja conselheiro. E a importância de estarmos rodeados de pessoas, não é? Que podem ter esse papel na nossa vida de nos ajudar a ver o que nós não estamos a ver, e principalmente em lugares de destaque e de responsabilidade. Isto parece-me uma coisa muito importante e que eu queria destacar. E entramos no último tópico, porque nós também podíamos chamar o episódio de hoje Viver, Trabalhar e Amar. Porque um dos temas que tu abordas é o amor. Deixa-me agora fazer um bom enquadramento para o sítio certo, porque eu sou, ao contrário de ti, a imagem não me persegue, eu ainda estou a relacionar-me com ela, tenho de descobrir. Mas como és persistente, vais descobrir. Claro que vais dominar a linguagem, como é óbvio. Tentativa e erro, vamos lá chegar. Tu propões-te, e tu disseste isto na apresentação do livro, que este é um tópico sobre o qual tu queres falar e queres fazer parte. O que é que tu estás a ver hoje em dia que te leva a querer falar de amor? Tanta falta de desamor. Tanta falta de desamor. Tanto desamor. Ok. O que é que tu vês? Eu não estou a falar do amor, vamos pôr de lado o amor romântico, o amor entre um casal, 2 homens, 2 mulheres. Não, vamos colocar esse lado. Vamos falar o amor enquanto sentimento nobre que une pessoas.
E a minha necessidade de falar de amor de múltiplas formas, mesmo na trama de um livro, é a consciência que eu tenho de que estamos a perder isso. E isso é a nossa essência. Repara, entre amigos existe amor. Entre amigos de verdade existe amor. Nós com os outros familiares existe amor. Enfim, estamos a falar de pessoas que realmente nós podemos dizer amor, porque não sentimos amor por toda a gente. Mas o amor, enquanto sentimento, eu acho que é algo tão nobre que tu... vou dar um exemplo que me aconteceu ontem. Isto não é amor, mas eu acho que explica às pessoas esta... No fundo é como se existisse uma predisposição para o outro ser humano e isso ser uma forma de amor. Eu estava a passear o cão na rua e vi que bloquearam um carro, a Emel bloqueou um carro e vi que era um carro de matrícula estrangeira. E estavam 3 pessoas à volta do carro, com o telemóvel e muito aflitas. E eu, que estava a passear o carro, pensei, bom, provavelmente não falarão uma palavra de português, estão a ligar para os serviços para pedir para desbloquear o carro e se calhar do lado de lá só lhes estão a falar em português, portanto eles não vão conseguir resolver o problema. E como é que estas pessoas vão sair dali? Quer dizer, como é que elas vão resolver? E eu que já vinha um bocadinho atrasada, porque isto foi a hora do almoço, ia para um evento, atravessei a estrada, comecei a falar inglês com eles, e eles disseram, não falamos inglês, depois percebi que eram de países de leste, e um sorriu e disse, eu falo um bocadinho de português, portanto era uma pessoa que já cá estava integrada. Eu disse, olha, então peço-lhe imensa desculpa, eu só me estava a oferecer para se quisessem ligar para que fossem dadas as indicações e vos desbloqueassem o carro. Era só isto. E o homem ficou a olhar para mim e disse, muito obrigada. Eu disse, nada, não precisa, ótimo, segue caminho. É isto. Ok. Estou a falar do mais simples que há. Então, repara, neste livro eu falo das vizinhanças, eu falo das pessoas que circulam. E às vezes a vida é tão mais simples se tu olhas para o outro como uma pessoa que pode transmitir coisas agradáveis, tu a ela, tu aprender com elas. Isto também são formas de amor. Se calhar vamos dizer, mas não, estás a misturar tudo. Está tudo bem, cada um lê como quer. Mas eu acho que a disponibilidade para o outro é uma forma de amar. Entendes? É uma forma de dar dignidade à vida. É uma forma de tu teres um bocadinho um propósito, não é? Sentires que fazes alguma coisa para que o dia, a vida, a fase do outro seja um pouco melhor. E eu sinto necessidade de falar disso. Claro, depois falo das relações amorosas, falo de tudo isso, falo muito de amor de casais, porque sinto muita necessidade de falar disso, porque eu ouço muito as pessoas, os meus amigos são de faixas etárias muito diferentes. Se calhar a minha amiga mais nova tem 25 anos e a minha mais velha tem 89. Portanto, vê o que é que eu aprendo com estas pessoas e precisamos de falar de amor. Precisamos de falar de amor. Não é banalizar. Precisamos de falar com espaço, densidade sobre o amor. Tão giro como isto tudo se desenvolveu e sem nós termos combinado, porque ia-te pedir exatamente para tu nos falares da história, tu já trouxeste aqui um bocadinho da história do teu livro e tocaste numa coisa que tu dizes, se calhar não é bem amor, não, é totalmente amor, porque durante uns anos eu segui uma psicóloga que lamentavelmente faleceu agora, foi uma grande investigação das relações entre as pessoas, desenvolveu a terapia focada nas emoções para casais, a doutora Sue Johnson, e ela a explicar, era uma senhora inglesa radicada no Canadá há muitos anos que tinha uma forma deliciosa de falar e ela dizia, a grande questão que está dentro do outro quando olha para nós é Are you there for me? Exatamente, estás aqui para mim, estás disponível para mim. E eu acho que era disso que tu estavas a falar. E ela dizia que quando em casal tu não consegues responder quando há esse apelo, a pessoa desorganiza-se, assim como vemos a criança, que a mãe se afasta e ela se desorganiza porque vê o afastamento também e chora e reclama e pede a atenção. Muitas das coisas que nós vemos acontecerem num casamento, não é? E foi tão hilariante, eu já contei isto algumas vezes, os meus filhos desenvolveram um hábito que é ligar o telefone à Apple TV e ver aleatoriamente o que é que está lá gravado.
E então, no outro dia, estava um vídeo do nosso filho Jorge em bebê e nós, os dois, a termos uma discussão de casal. E eu pensei, não acredito que ficou tão gravado. E é tão ridículo assistir a uma discussão de casal, porque tu vês, a sério que nós estávamos trancados por causa daquilo. Que estupidez. Mas foi uma oportunidade de ver que é verdade. Na verdade, estamos os dois em protesto, porque não estamos a conseguir a chegar às necessidades um do outro e entender. E eu acho que é disto que tu estás a falar e não podíamos terminar da melhor maneira. Tu soubeste explicar muito melhor do que eu, mas era isso que eu estava a falar. Tu trouxeste um exemplo brilhante daquilo que é, e eu vou não com muita vontade, mas vou ter de despedir-me com a gratidão pela tua proximidade e prontidão. Não é uma coisa comum de se encontrar uma pessoa. Mas eu gosto muito de ti, do teu trabalho, portanto, dizer-te que não fazia parte das possibilidades. Ok, e eu guardo esta frase com muito respeito pelo teu tempo e vamos nos vendo. Vamos nos vendo. Obrigada.